de todos esses passo a passo que a gente veio fazendo para explicar a matéria, a gente vai estar fazendo um exemplo para estar entendendo melhor, porque no exemplo a gente realmente entende melhor, né? Aí eu peguei essa estrutura aqui para a gente estar fazendo ela e a gente vai estar fazendo junto aqui. Então a gente vai começar. Aqui temos essa estrutura, eu vou começar a colocar os esforços. Eu já chamei aqui de A, B e C. Aqui a gente vai ter pra cá, um HA, né? Aqui a gente vai ter um VA, um VB e um VC. Lembrando, gente, que essas letras vocês podem estar escolhendo a que vocês quiserem. Eu gosto de usar em ordem, que para mim é melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o grau de hiperasticidade, né? Então, vamos lá, para a gente definir quantos vínculos o nosso sistema principal vai ter que ter. Então, aqui a gente vai ter 4 reações, né? Acho que isso já tá bem fixo na cabeça de vocês. E vamos ter 3 equações, né? Fazendo a continha aqui, fica 1, né? Então, significa que o meu grau é igual a 1, ou seja, a gente vai ter um vínculo apenas. Então, vamos dar continuidade aqui para a gente entender o que significa esse um vínculo, né? Para a gente estar entendendo melhor. Então, vamos para o primeiro passo, que é definir o sistema principal. Vou botar aqui, ó. Esse sistema principal com vínculo, o professor já vai deixar definido aonde que ele quer o vínculo. Então, esse é o jeito que ele vai definir. Eu peguei um exemplo aqui que eu tinha, que o professor tinha escolhido. Aqui, no caso, ele manteve o apoio A. E ele escolheu como vínculo o apoio B. Então, aqui que eu vou ter a minha carga virtual de x1 igual a 1. E o apoio C também ele manteve, porque, como a gente viu ali no grau de hiperasticidade, um vínculo apenas. Então, ele escolheu o apoio B para estar adicionando essa carga virtual aqui. Então, ele já escolheu isso, né? Já está definido. A partir dele que a gente vai começar a desenvolver os cálculos. Então, isso não sou eu que escolho, não é a gente que escolhe. Porque, por mais para frente, você vai entender que se for deixar a critério dos alunos escolher os vínculos, a gente sempre vai escolher os mais fáceis, né? Então, por isso que o professor já escolhe o vínculo para a gente e a gente desenvolve o cálculo a partir dele. Então, a primeira coisa que a gente lembra que foi dado é definir as estruturas, né? E cada uma dessas estruturas, a gente tem que calcular os esforços e o DMF, que é o diagrama de momento fletor. Vamos lá, vamos definir E0 primeiro. E0, a gente lembra que tem que ser a carga original, o carregamento original, né? Foi bastante falado isso. A gente coloca o carregamento original, aqui ó, VA. Só que a gente não vai colocar o apoio B, porque a gente sabe que ele virou o vínculo aqui, né? Então, a gente errei aqui, o C não é assim, é outro apoio. A gente vai colocar não vamos colocar o B. A gente vai representar o B como? A gente sabe que o vínculo tá aqui, ó. E isso vai formar pra gente uma parábola. Ficou muito bonitinho, não, mas é só para entender. Vai formar uma parábola. Aí você vai falar, o que a gente vai fazer com essa parábola? A gente vai ter que definir o momento máximo dessa parábola. Lembrando que a nossa distância
aqui ficou simétrico, gente. O desenho que não ficou, mas a parábola fica simétrica, porque o vínculo tá bem no meio. Então, as nossas distâncias, elas vão ser divididas ao meio. Vai ser metade da distância para cada lado. Ou seja, se a gente tem 7 de distância, vai ficar 3,5 para cada lado. No momento fletor, para baixo é positivo, né? Vocês lembram disso, né? Aí nos períodos anteriores. Para baixo é positivo e para cima é negativo. Então, você deve estar se perguntando como que a gente vai definir esse momento máximo. Então, o momento máximo de parábola é sempre um só. Sempre que você tiver uma parábola que você tiver que definir o momento máximo dele, vai ser sempre um jeito, que é QL ao quadrado sobre 8. Então, sempre que você tiver que definir uma parábola em algum exercício, você sabe definir o momento máximo da parábola, né? Quer dizer, essa é a formulazinha, que é L ao quadrado sobre 8. Você deve estar pensando, da onde que eu vou tirar esses números? Vamos lá. Q vai ser a minha carga. Qual que é a carga? Esqueci de colocar aqui, ó. Porque é o carregamento original, né? E0. Aqui a gente tem um carregamento de 30 kN por metro quadrado. Então, o meu Q vai ser a minha carga, que é 30. O meu L a gente sabe que é distância, então meu L é 7, então ele é o quadrado, né? Porque L é o quadrado, dividido por 8, que é da fórmula. E a gente vai estar resolvendo isso, e com isso a gente vai ter o nosso momento máximo, que deu 183,75 kN por metro, porque é momento fletor. E a gente vai calcular o esforço também, a gente tem que calcular o esforço, né? Lembra que cada estrutura de E0 e 1, a gente tem que calcular o momento e os esforços. Para calcular como eles são simétricos, a gente vai calcular só VA e VC, né? Porque VB virou meu vínculo. Para calcular os esforços, a gente vai usar QL sobre 2. Q vezes L sobre 2. Que a gente já sabe que Q é o nosso carregamento. L a gente já sabe que é a distância, dividido por 2. Como eles são simétricos, é igual tanto de um lado quanto do outro, a gente calcula só uma vez, que a gente sabe que o valor que der em VA vai dar em VC, né? Que deu aqui, o nosso VA igual a VC, 105 kN. O HA, ele não tem nenhuma força atuando, mas a gente só representa, eu vou até representar ele aqui no cantinho, para mostrar que tem ele, né, na estrutura. Então, o nosso momento máximo aqui deu 183 e o nosso esforço de VA e VC deu 105. E agora a gente vai passar para a estrutura E1. Estrutura E1, porque a gente já calculou E0, agora a gente vai calcular a estrutura E1. Então, a gente agora vai fazer a estrutura E1. Como eu falei para você, a gente vai colocar agora só a carga virtual, que ele escolheu no ponto B. A gente mantém o VA. Só que o que acontece? Aqui, os esforços, eles vão estar fazendo uma força para baixo. O VA aqui, ó, vai ser para baixo e o VC também. O meu carregamento virtual que vai estar fazendo para cima, entendeu? Aí aqui a gente vai traçar, eu gosto de traçar assim, para ver o desenho que vai formar. E juntar, ó. Aqui a gente vê que ele formou um triângulo simétrico, um triângulo igual, de um lado igual do outro.
igual do outro, entendeu? Pelo VA e VC está fazendo a força para baixo, os seus resultados ficarão negativos. E como no diagrama de momento fletor a gente sabe que tudo que está para cima é negativo, a gente representa aqui negativo. Eu gosto também de colocar as distâncias aqui, ó, 4 metros e 3 metros. E a gente vai ter que calcular esse momento máximo aqui, desse triângulo, entendeu? Vou colocar o H aqui também. Então, a gente vai ter que calcular o momento máximo desse triângulo e as reações, né? Os VA de VC. Vamos lá. Então, vamos lá. Também tem um macete para calcular o momento máximo do triângulo, que vai ser P vezes A vezes B sobre L. Então, sempre que você quiser calcular o momento máximo de algum triângulo, vai ser essa forma. Aí você vai falar, não tenho A, não tenho B. Tem sim, você tem que definir um dos lados como A ou como B. Eu gosto de definir assim, daqui pra lá A, esse aqui vai ser o B. Então, eu já tenho que 3 vai ser meu A e 4 vai ser meu B. Então, agora é fácil de estar resolvendo aqui a estrutura. O P a gente já sabe que é o carregamento, mas aqui a gente não tá usando o carregamento original. Então, qual vai ser o nosso carregamento aqui? Vai ser o 1, né? Que é a carga virtual. Vezes A, que a gente definiu como 3. E vezes B, que a gente definiu como 4. Dividido por L total, que a gente sabe que o L total vale 7. Então, aqui, a gente vai ter o nosso momento máximo do triângulo, que vai dar menos. Então, se der negativo algum momento máximo de vocês aí, não se assustem, não tá errado, tá certo. Quilonewton por metro. Gente, tem que colocar a unidade de medida, é muito importante. Agora, para definir os esforços, as reações, também tem um macetezinho. Como a gente dividiu em A e B, então, olha só, VA. Vou fazer aqui no cantinho. Acho que dá. Então, o meu VA, ele vai ser igual a P vezes B sobre L. Eu gosto, e o meu VC vai ser P vezes A sobre L. Eu gosto de gravar assim, que é sempre ao contrário. Então, se é VA, o P vai ser vezes o B. Se é o VC, o P vai ser vezes o... Se é VB, VC no caso, né? Eu tô falando errado, porque VB virou a nossa carga virtual. Se é VC, o P vai ser vezes o A, entendeu? Eu gosto de estar sempre trocando, fazendo essa analogia na cabeça para não estar errando. Mas também, se achar outro jeito de gravar, é melhor. Então, o nosso P a gente sabe que é a nossa carga virtual. E o nosso B a gente definiu como 4. E o nosso L a gente sabe que é 7. Então, aqui a gente sabe que o nosso VA era 0,57 quilonewton. Lembrando que é menos, porque tá para baixo. E eu vou fazer o VC aqui também, ó. Vai ficar meio emboladinho, mas dá para entender. Que vai ser P vezes A, tá vendo? Por L. Que vai ficar o P, que é 1, que é a minha carga virtual, vezes o A, que é 3, sobre a distância total, que é 7, que vai dar menos 0,43 quilonewtons, porque tá para baixo. Então, esses foram as nossas, vou marcar aqui, ó, os nossos resultados de reações, para a gente estar indo para o próximo passo, que são as combinações. As combinações, vamos lá. Vou voltar aqui para explicar melhor. O que a gente vai formar de combinações? A gente tem E0, E1. A gente não tem E2 porque a gente só tem um vínculo, não tem outra carga virtual, só temos uma carga virtual, então não precisou fazer E2. Então, a gente vai formar as combinações a partir disso. Então, a gente vai formar a combinação de 1 com 0, que vai ser triângulo com parábola,
E vamos formar a combinação de 1 com 1, que vai ser triângulo e triângulo. Entendeu? Vou fazer aqui, ó. Vai ficar melhor. Então, vai ser... Eu boto esse sigma aqui da combinação. 1 com 0 e 1 com 1. Eu gosto de fazer separado para não embolar. E a gente fazendo essas combinações, a gente tem uma tabelinha que o professor deu pra gente, que cada desenho desse, cada desenho que é formado nas combinações, a gente tem uma equaçãozinha para resolver, para estar descobrindo o valor, né? Então, a gente tem essa tabela. Então, eu vou fazer o sigma 1 com 0 primeiro, o S, que vai ser o meu triângulo, que é o meu 1, que é o meu E1. Eu gosto de fazer ele igual tá lá, eu divido ele no meio, gosto de colocar as distâncias e gosto de colocar o momento máximo que deu nele, ó, para eu não ter que ficar virando a folha ou tá sempre olhando. Eu gosto de colocar as informações com a minha parábola, que deu no E0. Eu faço a mesma coisa, ó, coloco todas as informações no momento máximo que deu 187,75. E a partir daqui, eu vou olhar na tabela qual que é a minha equaçãozinha para estar descobrindo os valores dessas duas figuras. Então, vocês olhem a tabela aí. Aqui eu descobri que é do triângulo e da parábola. 1/3, a gente junta os dois, porque a gente está fazendo os dois, vezes L. 1 mais A vezes B sobre L ao quadrado. Aqui era para descer aqui, até o final. Vezes momento máximo, né? Então, agora a gente vai tá trocando por valores isso aqui. Então, ó, 1/3 a gente repete, vezes L, que é a minha distância, abre parênteses, que é aqui, ó, igual tá aqui. 1 mais o meu A, a gente definiu que é o 3, o meu B, a gente definiu que é o 4, sobre L ao quadrado, que é a minha distância total ao quadrado, fecha parênteses, e aqui ele pede o momento máximo da parábola, que é 187,75, vezes o momento máximo do triângulo, que é menos 1,71. Gente, o sinal tem que vir junto. Aí, o que que faz? Coloca o entre parênteses. E meu resultado aqui vai dar menos 912,712. Eu gosto de resolver o que tá do parênteses primeiro. Para mim é mais fácil, mas vocês fazem aí como vocês estão acostumados a fazer. Então, a gente vai estar resolvendo agora o S1, é sigma 11, né?